Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Já foi o tempo em que as ferramentas de arqueologia se limitavam a pás, pincéis e peneiras. Atualmente, lasers, drones e scanners ultrassensíveis exploram cada centímetro de terreno. Essas novas tecnologias mapeiam áreas de difícil acesso, vasculham estruturas escondidas pela vegetação e pelo terreno, que já não precisam mais ser danificados para serem estudados ou explorados. Há ainda programas de computadores que são capazes de identificar diferentes padrões de escrita em documentos antigos. E um dos documentos mais importantes da nossa humanidade está sendo revelado através da inteligência artificial. Vem comigo que eu te conto mais. Um dos pergaminhos do manuscrito do Mar Morto foi escrito por 2 e não apenas um escriba. Isso foi revelado por um novo estudo que utilizou inteligência artificial e estatística para detectar até mesmo as mínimas diferenças na caligrafia do antigo documento. Esses manuscritos foram descobertos no final da década de 1940 em Qumran, na Cisjordânia, casualmente por um grupo de pastores de cabras que estavam em busca de um dos seus animais perdidos. 10 anos mais tarde, outros pescadores e beduínos encontraram mais de 900 manuscritos em 11 cavernas. Estes manuscritos são os textos mais antigos da Bíblia hebraica, datando do século IV a.C. até o século II d.C. Um dos mistérios é que não se sabe quem ou quantas pessoas os escreveram, porque os escribas não assinavam os seus nomes. Pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, examinaram o grande pergaminho de Isaías, usando a inteligência artificial e a tecnologia de ponta para reconhecimento de padrões. Este pergaminho, que está bem preservado e que data de cerca de 125 a.C., é grande, medindo 7 metros de comprimento e 26 centímetros de altura, e contém 54 colunas de texto em hebraico. Mladen Popovich, professor da Bíblia hebraica e judaísmo antigo da Universidade de Groningen, disse que conseguiram extrair os vestígios de tinta antigos conforme aparecem nas imagens digitais. Mas algo chamou a sua atenção. Entre as colunas 27 e 28, há uma quebra no texto e uma nova página. Quer dizer, 2 páginas foram unidas. Mladen acreditava que a partir daquele momento o trabalho passou a ser feito por um outro escriba. Mas não era possível identificar nenhuma diferença entre as caligrafias. Os escribas poderiam ter recebido o mesmo treinamento e, por isso, sua caligrafia é tão semelhante, até mesmo porque as palavras são mais parecidas com desenhos. Foi então que a equipe criou um algoritmo para diferenciar diversos elementos, como o texto, a tinta e até mesmo a pele do animal que foi usada como papel. Esta diferenciação, conhecida como binarização, foi criada pelo co-pesquisador Maruf Dali. A inteligência artificial então entrou em ação. Ela registrou os traços de tinta originais do manuscrito, sendo capaz de identificar as diferenças mesmo quando as letras antigas eram transformadas em imagens digitais. E essa descoberta é muito importante, pois traços de tinta se relacionam diretamente com o movimento muscular de uma pessoa e são específicos dela, assim como uma digital.
A análise revelou que as 54 colunas no texto do grande pergaminho de Isaías ficaram em 2 grupos bem distintos, que mostrou que houve uma transição na metade do manuscrito. A inteligência artificial também mostrou que o segundo escriba mostrava mais variações na escrita do que o primeiro, mesmo que muito sutis e semelhantes. A equipe agora pretende continuar a análise nos outros pergaminhos à procura de mais informações e tentar desvendar mais mistérios. Mas, vem cá, outras descobertas também jogaram mais mistérios sobre os manuscritos do Mar Morto. Cientistas identificaram uma técnica desconhecida usada para preparar um dos pergaminhos mais notáveis dessa grande coleção. A descoberta foi divulgada em um artigo publicado na revista Science Advances. O novo estudo se concentrou em um pergaminho em particular, conhecido como o Pergaminho do Templo. Trata-se de um dos maiores, com cerca de 8 metros de comprimento e mais bem preservados de todos os pergaminhos, embora seu material seja o mais fino de todos, cerca de 1/10 de milímetro de espessura. Ele também possui a superfície de escrita mais clara e branca entre os pergaminhos, graças a um tratamento com um sal chamado alume. A espessa camada sobre a qual se escreveu o texto lembra, digamos assim, um gesso na parede, conforme relatou Ira Rabin, no Instituto Federal de Pesquisa e Testes de Materiais da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e coautor do estudo. Tais propriedades levaram Rabin e também Admir Mazik, do Massachusetts Institute of Technology, MIT, dos Estados Unidos, e seus colaboradores a imaginar como o pergaminho foi feito. Eles descobriram que a peça foi processada de maneira incomum, com o uso de uma mistura de sais encontrados nos evaporitos, que é um material deixado pela evaporação de salmoura, diferente da composição típica encontrada em outros pergaminhos. Segundo Massich, o fragmento que escapou a qualquer tratamento desde a sua descoberta, capaz de alterar suas propriedades, permitiu examinar profundamente sua composição original e revelar a presença de alguns elementos em concentrações completamente inesperadas. Entre os elementos descobertos estão o enxofre, o sódio e cálcio em diferentes proporções, espalhadas pela superfície do pergaminho. Os pesquisadores não souberam determinar de onde veio a combinação incomum de sais na superfície do pergaminho do templo, mas, segundo Massich, está claro que o revestimento incomum no qual o texto ajudou a dar a esse pergaminho sua superfície é branca, incomumente brilhante, e talvez até tenha contribuído para seu estado de preservação. Como a composição elementar do revestimento não corresponde à da água do Mar Morto, ele deve ter vindo de outro lugar. Se esse local era próximo ou distante, os pesquisadores ainda não sabem dizer. Compreender os detalhes dessa tecnologia antiga poderá ajudar a fornecer vislumbres sobre a cultura e a sociedade da época e local que tiveram um papel central na história do judaísmo e do cristianismo. Outra vantagem seria ajudar a identificar falsificações de escritos supostamente antigos. A utilização da inteligência artificial pode ter respondido se foi uma ou mais pessoas que escreveram o manuscrito de Isaías. Mas ainda há muitos mistérios a se desvendar. E você, o que acha? A tecnologia de inteligência artificial poderá desvendar outros grandes mistérios da humanidade? Deixe seus comentários. Um abraço e até a próxima.